Nesse canal, a gente defende demais que você precisa ficar um tempinho off das redes sociais pelo bem do seu bem-estar. Pra você diminuir aquela sensação de comparação, pra você reaprender a ter tédio e ficar mais criativo, pra você viver a vida real. Mas ao mesmo tempo não dá pra ignorar aquela sensação que basta passar alguns diazinhos sem prestar atenção na internet, que a gente já começa a descobrir que algumas coisas mudaram de uma forma muito rápida. Você abre o Instagram e de repente parece que tá todo mundo postando vídeos na horizontal. Mas não era exatamente isso que a gente evitava fazer um tempo atrás? E aí você entra no TikTok e você vê que tá todo mundo fazendo um formato de vídeo, menos você. E aqui no YouTube, sempre tem toda semana aparece pra mim no meu feed ali, alguém falando de uma IA revolucionária que mudou completamente a forma dessa pessoa criar conteúdo. Aí você pensa, caceta, será que não era pra eu estar fazendo isso também? Será que não era pra eu estar aprendendo sobre essa ferramenta? Será que eu tô ficando pra trás? Será que quando eu começar a fazer isso que tá todo mundo fazendo, quando isso que eu tô fazendo for colocado no mundo, já não vai estar ultrapassado? Porque as coisas estão tão rápidas. E eu acho que o maior problema nem é você perder uma tendência ou demorar pra aprender uma ferramenta nova. O maior problema é que toda vez que aparece uma novidade, Aqui está o lembrete de começar a diminuir o ritmo de trabalho. Aqui está o lembrete de começar a diminuir o ritmo de trabalho. obrigada, não vou diminuir. Eu tenho que gravar esse vídeo. Voltando. Eu acho que o maior problema nem é você perder uma tendência ou demorar pra aprender a usar uma ferramenta nova. O maior problema é que todas as vezes que aparece alguma novidade, você começa a duvidar daquilo que você já está fazendo. Você estava criando vídeos de um jeito, mas agora você acha que você deveria mudar. Você estava começando um projeto, mas de repente aparece alguém do Neida pra falar pra você que o jeito que você tá fazendo já morreu. Ou então você tava tentando aprender essa nova ferramenta que tá todo mundo usando, mas antes mesmo de você dominar essa ferramenta, já surgiu outra considerada muito melhor. Cara, se tudo isso aqui é urgente desse jeito, fica muito difícil ficar tempo suficiente em um só lugar pra descobrir se o que a gente tá fazendo poderia realmente dar certo. É nesse momento que você desiste de fazer aquele podcast que você tava muito querendo fazer. É nesse momento que você desiste de fazer aquele Reels em formato de episódios que você tinha pensado e planejado. É nesse momento que você desiste de criar aquela newsletter que você queria tanto. Então aqui nesse vídeo a gente não vai discutir apenas como acompanhar uma internet que muda assim toda semana. Eu quero discutir se a gente realmente precisa acompanhar tudo. Tudo mesmo. Porque talvez o medo de ficar pra trás, o medo de estar fazendo algo que já é considerado ultrapassado, esteja fazendo a gente abandonar coisas boas cedo demais. E isso pode ser um grande erro. E é isso que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Bora que bora! Oi, turma! Pra você que não me conhece, eu me chamo Ana Mello e aqui no meu canal a gente fala sobre comportamento na era da internet. Identidade, criatividade, algoritmos e sobre tudo aquilo que impacta a vida não só de quem cria conteúdo, mas também de quem está simplesmente online. E caso você queira aprender a fazer vídeos curtos interessantes, os vídeos na vertical, eu tenho um mini curso chamado Keep Watching. Para você saber mais informações, o link está aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado. E, gente, vamos combinar uma coisa aqui. Combinar não, né? Vamos falar uma coisa que é um fato. Coisa nova sempre vai existir. Muitas delas podem realmente melhorar o nosso trabalho, facilitar vários processos e até abrir possibilidades que antes não existiam. O problema é quando toda novidade chega com esse mesmo impacto. Você precisa aprender isso agora. Você tem que mudar a estratégia do seu perfil. Aproveite o hype dessa ferramenta antes que sature. Ou o hype dessa tendência. Ah, Babu! Ah, Babu, muito feio Babu você, não, hein? mentira. Eu digo isso até por mim mesma. É só eu ver uma nova tendência que eu já começo todos os meus cálculos de como que eu vou conseguir adaptar o meu conteúdo para essa nova tendência. Só que o problema é esse que eu estava falando no começo do vídeo. Se a gente muda a direção toda vez que a internet apresenta uma novidade, a gente nunca vai ter tempo suficiente para descobrir até onde essa novidade poderia nos levar. A gente fala que é muito importante ser consistente, mas o tempo todo a gente é bombardeado por coisas novas e a gente não sabe o que fazer com isso, né? Como é que faz? Não sei. Bom, o jeito certo de levar isso pra nossa vida não é tentar acompanhar tudo, mas talvez desenvolver alguns critérios para entender o que realmente importa para o que você está construindo e o que é apenas uma tendência que vai desaparecer daqui a algumas semanas. E para fazer isso, primeiro a gente precisa entender por que toda novidade na internet parece muito maior e muito mais urgente do que ela realmente é. Bom, então primeiro, isso acontece porque a internet tem uma capacidade impressionante de fazer qualquer coisa parecer um movimento mundial. Porque o que acontece? Você vê 3 vídeos de pessoas falando sobre o mesmo assunto.
E aí, a partir disso, você já começa a pensar: pronto, é isso aqui que tá todo mundo fazendo, já mudou tudo. Só que você não viu 3 vídeos aleatórios sobre aquilo. Você viu um vídeo, parou pra assistir ele, talvez tenha voltado alguma parte, aí você abriu os comentários e pronto. A plataforma já entendeu, ela tá interessada nisso aqui. Então o que ela vai fazer? Ela vai te entregar outro vídeo sobre aquilo. Aí depois mais um. Aí depois você vai ver um outro de uma pessoa discordando sobre aquilo, depois outra ensinando como fazer aquilo, depois alguém falando que é uma tendência super saturada, sendo que você descobriu a existência dela há literalmente 15 minutos atrás. E quando você menos perceber, o seu feed inteiro vai estar falando sobre aquilo. Só que isso não significa necessariamente que o mundo inteiro está falando sobre aquilo. Só significa que o seu algoritmo percebeu que aquele assunto conseguiu prender a sua atenção. Seja lá qual for, não tô falando só sobre estratégias ou algumas pequenas tendências. Eu contei até alguns vídeos passados aqui que eu venho consumindo bastante conteúdo sobre decoração de casa. E se eu não me policiar, eu vou começar a achar que decoração é o maior nicho do momento e eu vou começar a querer ir pra esse nicho pra evitar aquela sensação de ficar pra trás. Porque tá todo mundo ali. Porque na minha cabeça, já que eu estou sendo bombardeada sobre aquilo, parece que o mundo é só sobre aquilo. Então, tentar perceber essa diferença é muito importante. Porque uma coisa é uma mudança realmente grande no comportamento das pessoas. Outra coisa é um assunto ter ocupado temporariamente o seu feed e é isso que você tem que perceber. Porque tem uma criança chorando. Vem, criança! Suzy! Vem! Eu tô te ouvindo chorar. Será que ela vai vir? Não? Tá bom. Uma hora ela vai aparecer, você vai ver. Ela tá chorando, eu vou lá pegar ela. Pronto, gente, minha estagiária vai participar do vídeo de novo. Continuando o que a gente tava falando. Por exemplo, você começa a receber vários vídeos no formato horizontal, que tá bastante em alta. Aí você começa a receber muitos conteúdos de pessoas fazendo conteúdo na horizontal. Aí você pensa, meu Deus, será que eu vou ter que começar a gravar assim também, na horizontal? Será que o vídeo vertical morreu? Será que eu preciso mudar a forma que eu edito meus vídeos? Só que, na verdade, às vezes você só tá vendo 20 pessoas testando aquele formato dentro de um universo de milhões de pessoas que continuam criando exatamente como criavam antes, na vertical. Mas como aquelas 20 pessoas apareceram uma atrás da outra na sua tela, aquilo acaba ganhando uma importância gigantesca. Parece que você tá assistindo a uma mudança cultural acontecendo exatamente na sua frente. Quando, na verdade, talvez você esteja apenas dentro de uma sequência muito eficiente de recomendações. Você pode não estar entendendo nada do que eu tô falando. É que dentro da minha bolha tem isso. Tem bastante vídeo na horizontal. Eu já perguntei sobre esses vídeos na horizontal para outras pessoas e outras pessoas nem perceberam que tá existindo esse movimento de vídeos horizontais. Mas caso você comece a perceber os vídeos horizontais, é só uma tendência de formato. Você pode usar, você pode não usar, como você quiser. E outra, essas novidades, essas coisas que fazem nosso olho perceber que tem algo diferente, não chegam até a gente apenas como uma coisinha nova por aí. Ela chega como se fosse uma ordem. As pessoas que falam sobre tendências, elas não vão falar assim: olha, gente, apareceu essa ferramenta nova aqui. Talvez seja útil para algumas pessoas. Gente, falar desse jeito não viraliza. É sempre algo muito mais impactante. Essa ferramenta mudou tudo. Quem não aprender agora vai ficar pra trás. Essa é a maior oportunidade dos próximos anos. Essas pessoas não estão erradas de fazer isso. Como eu disse, precisa chamar atenção. Existe essa disputa pela nossa atenção e para uma novidade conseguir vencer essa disputa, ela precisa parecer maior do que todas as outras. Mas toda semana aparece alguém dizendo que alguma coisa vai mudar completamente a sua vida. Mas isso não significa que ela vai. E eu acho que o primeiro critério que a gente precisa desenvolver é justamente esse. Se perguntar, isso realmente está mudando alguma coisa ou só está aparecendo muito pra mim? Porque adaptar o seu conteúdo também custa tempo, aprender uma ferramenta custa tempo, mudar a estratégia custa tempo, abandonar uma ideia pela metade também custa muito tempo. Então, antes de você correr para acompanhar qualquer novidade, veja se ela realmente faz sentido para você. E esse exemplo que eu trouxe, ou esse exemplo do vídeo na horizontal, é só um exemplo muito simples. É uma coisa fácil de adaptar e se você quiser entrar nessa tendência, não tem problema algum. Pode entrar. Essas coisas pequenininhas, essas pequenas tendências que não custam tanto, não tem problema. O problema é quando você quer mudar muito algo que já foi difícil e levou tempo para construir. Porque qualquer coisa que vale a pena construir vai levar
tempo. Leva tempo pra você ficar bom em um formato, leva tempo para as pessoas entenderem o que você faz, leva tempo pra você encontrar uma linguagem que tenha a sua cara, a sua personalidade, leva tempo pra um projeto começar a te dar algum tipo de retorno. A única coisa que não leva tempo nenhum é você deixando um like bem gostoso nesse vídeo. Tá bom? Eu sei que você tá gostando dessa conversa e se inscreve aqui no canal pra você acompanhar mais conteúdos como esse assunto aqui. Só que enquanto que você está vivendo esse período menos emocionante, que você tá aprendendo, ajustando e tentando fazer a coisa funcionar, a internet vai continuar mostrando pessoas que aparentemente estão acertando de primeira. E é muito fácil a gente olhar pro começo de um projeto que a gente tá fazendo e achar ele todo confuso, todo difícil e comparar com algo que aparentemente trouxe um resultado pra alguém. Você vai estar comparando uma coisa verdadeira, uma coisa sua, com todas as dificuldades dela, com uma promessa de internet. E obviamente a promessa sempre vai parecer muito mais interessante. Só que quando você abandona uma coisa pra começar outra, o que vai acontecer? Você vai voltar pra estaca Para de ser zero. doida! E não tem problema você voltar pro começo do que você tá querendo construir, quando você realmente percebe que não quer mais seguir por aquele caminho. Às vezes é necessário a gente mudar, quando a gente vê que alguma coisa que a gente tá fazendo não faz sentido. O problema é você mudar de repente, sem você pensar muito, apenas porque você se empolgou com uma novidade ou porque a internet te fez pensar que o que você está fazendo é ultrapassado. Pra você chegar na conclusão de que aquilo que você tá fazendo é ultrapassado, não é um vídeo de 3 minutos no TikTok ou no Reels que tem que te fazer chegar nessa conclusão. Pra você chegar nessa conclusão, é melhor você pesquisar mais fundo, conversar com outras pessoas do seu mercado, antes de você abandonar aquilo que você estava planejando. E eu acho que esse é um dos maiores conflitos de criar qualquer coisa hoje em dia. Todo mundo fala que você precisa ser consistente. Eu falo pra você ser consistente o tempo todo. Só que ao mesmo tempo, você recebe uma quantidade infinita de estímulos dizendo que você deveria estar fazendo outra coisa. Então você fica tentando ser consistente enquanto questiona a própria estratégia toda semana. E, gente, é impossível ser consistente em algo que você não para de ficar julgando. Porque qualquer resultado ruim que você tenha no plano que você tá seguindo pode acabar virando uma confirmação de que você escolheu errado o caminho que você tá traçando. Basta um videozinho não performar bem e você já pensa: ah, pronto, eu sabia, esse formato morreu, não funciona. É claro que a gente não precisa insistir eternamente em algo que não está funcionando, mas também não dá pra você exigir que uma decisão prove todo o potencial em tão pouco tempo. Você precisa de tempo para testar, principalmente porque quando você está começando, você ainda não sabe separar o que é um problema de estratégia e o que é simplesmente uma falta de prática. E outra coisa, não é porque outra pessoa está crescendo em um caminho diferente do que você estava planejando que você esteja fazendo alguma coisa errada. Você pode continuar observando o que está acontecendo, pode aprender, pode testar, pode ajustar um pouquinho ali a rota, mas ajustar a rota é diferente de você mudar ela toda semana. Por isso, sempre que você vê alguma coisa nova, se pergunte: essa novidade melhora aquilo que eu já estou construindo ou ela tá me fazendo querer abandonar tudo e começar de novo? Porque se toda novidade faz você começar do zero, talvez você não esteja ficando para trás. Talvez você só não esteja permanecendo tempo suficiente em nenhum lugar para conseguir avançar. E, gente, isso aqui é o típico problema de quem pensa demais. E eu vou te falar. Eu sou muito essa pessoa. Vocês viram esse roteiro, gente? Esse roteiro aqui, eu me passei. Eu acho que eu me passei um pouquinho. Porque todas as coisas que eu tô falando aqui são todas as minhas decisões de vida nessas últimas semanas. É eu indo pra um lado, depois indo pro outro, porque eu fui pega por uma tendência, depois eu falei: opa, peraí, isso aqui é só uma tendência, deixa eu voltar aqui para um lugar que eu tava. Isso acontece. O importante é você tomar consciência de que isso está acontecendo. E se você é essa pessoa também que pensa demais, eu recomendo você assistir a esse vídeo aqui no canal, onde eu abro meu coração pra vocês sobre exatamente isso. Pensar demais. E se você ficou com qualquer dúvida das coisas que a gente falou por aqui, deixa aqui nos comentários. Se você não ficou com dúvida nenhuma e não tem nada pra falar, não tem nenhum relato, não tem nenhuma coisa pra acrescentar, deixa pelo menos um coraçãozinho azul nos comentários pra eu saber que você ficou nesse vídeo até o final. Esse coraçãozinho azul, gente, vocês não fazem ideia, me faz tão feliz. Então deixa esse coraçãozinho azul pra eu saber que você ficou nesse vídeo aqui até agora. Um grande beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Pronto, tô livre. Agora eu sou sua, tá? Sou sua. Depende, eu tenho que fazer algumas coisas ainda. Tem que tirar foto da thumb, tem que fazer alguns ajustes desse vídeo. Mas é isso, tchau!